E aí, povo santo, eu me chamo Amy. E aqui é César. Nós somos do canal Os Santos ou Nada. E hoje nós vamos falar de pecado mortal e venial, hein? Vai ser logo depois da vinheta, então Roda a vinheta! Ou santos ou nada mais queremos ser. Agora você começa a falar bem. Pera. Então, o que ser pecado mortal? Bom, pessoal, o pecado mortal é aquela matéria grave que nos afasta do amor de Deus, nos afasta da graça de Deus. E é lógico, se a gente bater as botinhas, né, em pecado mortal, infelizmente, irmãos, Nós não é vamos pro muito bom inferno. não. Contar com a misericórdia divina é bom, mas Jesus também é justo. Exatamente. Então, em outras palavras, você vai pro inferno. É isso mesmo. Se você pecar mortalmente e não se arrepender até o final da sua vida, né? Poder confessar e não confessar em vida, não confessar, né? Mas vamos explicar o que significa o pecado mortal. Com esses 3 características para se definir pecado mortal. O primeiro tem que ser... A matéria grave, né? O catecismo da Igreja Católica nos fala sobre esses 3 fatores e um deles é a matéria grave. E a gente se pergunta, o que seria essa matéria grave? Vocês lembram lá dos vídeos dos 10 mandamentos? Se vocês não lembram, vai ter aqui a tagzinha falando dos vídeos aí do nosso canal. E quando você ofende um desses 10 mandamentos, é lógico, salvaguarda alguns mandamentos, né? Podem acontecer de não ser pecados graves, mas vamos explicar isso depois. Mas esses são a matéria grave que vão estimular a produção de um pecado grave. São os 10 mandamentos da lei de Deus. Pecar contra um desses mandamentos. de forma grave, né? Então, é você pecar de forma grave contra esses mandamentos. O que mais? Então, você também tem que ter consciência plena. O que é a consciência plena? Bom, pecado mortal. Eu tô sabendo que é pecado mortal. Eu tenho plena consciência, eu fui educado na igreja, eu conheci a lei, eu conheci os mandamentos, eu sabia o que era pecado mortal, eu sabia o que era consciência plena e pecar mortalmente. Então essa consciência plena é você realmente conhecer que aquilo é pecado e é um pecado grave. Você tem que ter plena consciência disso. E o terceiro ponto qual é? O terceiro ponto é a vontade deliberada. Ou seja, quando acontece a vontade deliberada, é quando você tem a atitude de cometer aquele ato ali por sua própria vontade. Não é por influência externa nenhuma. Um exemplo prático é um homem, né, que comete um pecado desses contra os 10 mandamentos e está sendo coagido por outro, ameaçado por outro. Por exemplo, uma arma apontada na cabeça. Tipo assim, faz isso, aquilo, e a pessoa faz. Ela está sendo coagida, ela não está pela vontade, mas ela está sendo coagida por algo superior, né? Seja de qualquer outra maneira, quando nós somos coagidos a fazer algo que nós não queremos, então a gente não está tendo vontade deliberada. Vontade deliberada é quando eu quero fazer e eu vou lá e faço. Então, 3 pontos. Matéria grave. Você pecar contra os 10 mandamentos de forma grave. Lembrando, você roubar uma caixa de fósforo não significa que você é o mesmo a gravidade de você roubar um banco. Olha a diferença aí. Tem que ser de forma grave. Não significa que roubar a caixa de fósforo também não seja pecado. É pecado, Tudo mas de forma... que vai entrar na questão dos 10 mandamentos é pecado. Né? Isso. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Vai ser pecado e acabou. A questão é a gravidade em alguns mandamentos, como a questão do roubo, como eu havia falado, né? Depende da proporção do que você fez, vai estar entre matéria, pecado venial ou pecado mortal, dependendo daquilo que você fez, aquilo que você prejudicou alguém, né? Uma questão também da mentira, né? Eu não tô falando para ninguém mentir aqui não, né, gente? Porque mentir você sabe o que é, né? Fia daquela coisa ruim, mentira é fia de coisa ruim. Então, se você conta uma mentira, mas é uma mentira pequenininha, que não vai prejudicar ninguém, você pecou? Pecou. É lógico que você pecou. Venialmente. Mas foi venial. Mas quando você conta uma mentira, que ela prejudica o irmão, que ela faz com que o irmão tenha consequências ruins na vida dela, né? Fala mal de alguém. Difamação, calúnia.
aí você está cometendo um pecado mortal. E aí, meu irmão, vai confessar, é isso que eu te falo, é isso que nós te falamos. É uma maneira de arrependimento, uma maneira de contrição, é uma maneira de limpar e purificar e ter uma nova oportunidade para não errar mais, né, meu irmão? Isso aí. Então, assim, como prosseguindo, né, essa questão da matéria grave, existem alguns mandamentos que já são graves por sua natureza. Por exemplo, matar sempre vai ser pecado grave, né? Não vai ser um pecado, sempre vai ser um pecado grave. O pecado contra a castidade também é muito, né, é uma gravidade. E como o nosso irmão falou aqui, vamos procurar uma confissão, vamos mudar de vida. Temos que ter uma consciência plena disso, que é realmente pecado mortal. Então, se você, até agora, você não sabia o que era pecado mortal e venial, que a gente vai falar agorinha, eu não sei. Então, você não pecou, você nem sabia se existia esse pecado. Mas agora que você está sabendo, se você cometer daqui para frente... Agora para frente você está com a consciência plena. Exatamente. Você está sabendo o que você está cometendo, você sabendo que você está errando. Então, muito cuidado, meu. Muito cuidado para não cometer os erros. Isso. E também temos que ter a vontade deliberada. E essa questão da vontade deliberada, a gente tem que entender uma coisa. Existem tentações. Nós sempre seremos tentados, de uma forma ou de outra no mundo em que vivemos. Mas não significa que você sofreu uma tentação e aí eu já pequei mortalmente contra um dos 10 mandamentos. Não. Tem que ter uma vontade deliberada, ou seja, veio aquela coisa ruim, ou né, pensamentos ruins, ou contra a castidade, e você foi e fez o quê? Não, perdão, Senhor. Né? Você realmente não aceita aquele pensamento, você tenta pensar em outra coisa, você renuncia àquilo e você luta contra. Isso significa que você pecou? Não! Significa que você lutou. Nós estamos sujeitos à tentação enquanto estamos neste mundo. Mas a questão é como você reage a elas. Todos teremos tentações, talvez de um roubo, talvez de realizar alguma coisa errada, mas é como você reage. E dependendo da forma que você reage, pode ser grave ou pode não ser. E agora nós vamos explicar o que não é a parte grave, né? Mas sempre será pecado. Mas vamos explicar o que será o pecado venial. Bom, irmãos, pecados veniais são aqueles pecadinhos, vamos dizer, mais leves, né? Ou seja, de uma proporção menor, que não deixe de ser ruim. É um pecado, como se diz, você pode te levar à morte uma pedra grande caindo sobre sua cabeça, ou ser soterrado por milhões de pedrinhas que seriam areia. Também vai te fazer morrer. A questão é, se você ficar pecando venialmente, você vai uma hora cair no pecado grave, porque os pecados veniais, eles vão provocar um vício que vai te levar ao pecado mortal. Agora eu vou ler o que o Catecismo da Igreja Católica fala sobre pecado venial. No parágrafo 1863, fala assim: o pecado venial enfraquece a caridade, traz uso uma afeição desordenada pelos bens criados, impede o progresso da alma no exercício das virtudes e da prática do bem moral. Então, o que o pecado venial faz? Ele fere a caridade em nós. Ele faz com que você fique desordenado para as coisas deste mundo, para os apetites carnais, né? Como o nosso irmão falou, você pode ser soterrado por uma pedra grande ou por pequenas pedrinhas, mas sempre será pecado. Sempre te levar à morte. Sim, se você continuar praticando esses pecados pequenininhos, um dia o Catecismo também nos fala isso, vai se dispor ao pecado mortal. Então é isso, irmãos. Se você por acaso identificou-se nesse vídeo, ou você agora descobriu o que é o pecado mortal e talvez está vivendo isso, né, até contra os 10 mandamentos, vá se confessar. Vá se confessar mesmo, porque o pecado é realmente uma resposta a Deus, o pecado mortal principalmente, o venial também, mas o mortal é o quê? Eu sei que é pecado e eu quero pecar, eu quero acabar com esse amor e essa vida plena da graça de Deus em mim. Eu quero dizer um não pleno para Deus, sei que é pecado e vou continuar. Então é escolha, mas lembre-se, irmãos, no fim da vida, nós também estaremos escolhendo o inferno e não o céu, então é tempo de conversão. Estamos na quaresma, né? O mal do ser humano é achar que o inferno não existe, ou achar que o inferno seria como viver num mundo que tem seus momentos de altos e baixos. Pois lá não vai ser assim não, meu irmão. Lá vai ser só baixo. É isso que nós devemos ter em concepção na nossa vida. Porque ficar banalizando o que vai acontecer lá é simplesmente uma obra demoníaca para te afastar da graça de Deus, para que você vá parar lá e aí, né, já era. Então, vamos aproveitar enquanto é tempo, né?
temos a confissão, vamos aproveitar dela. Exatamente. Então é isso, dê o seu joinha aí no vídeo, não sai. Depois que você deu, agora sim se inscreve no nosso canal. Você não inscreveu ainda não, né? Tô vendo aí. Se inscreve, galera. Nos ajuda, dê aquele like, faz esse favor pra nós aí. Ativa o sininho. Ajuda na nossa obra, porque é um método de você evangelizar. Com Deus, tchau.